10ª edição do Rugby Youth Festival, um festival que é considerado como o maior do rugby juvenil de toda a Europa. Uma vez mais, competição no Estádio Universitário de Lisboa. E a abrir espreitamos aqui duas das equipas do escalão sub-19 anos, Bolingbroke e também o Cdul de Portugal. Esta equipa irlandesa do Bolingbroke, uma equipa que vem do oeste da Irlanda, fundada nos anos 40, é uma das muitas equipas, esta tem terminado em 11º lugar a competição de sub-19, maioritariamente estrangeiras, que veio a Portugal participar nesta edição do Youth Festival. E os irlandeses gostaram de vir a Lisboa. I think the tournament is fantastic. I think the setting in the stadium is amazing and the facilities are superb, really good. Do you think this is an important competition for these ages? Yes, I think for under-19s in Ireland, we are from the west of Ireland, so we need more competitions like this, so we try to get to as many international competitions as we can. So this is great to be here. I'm Paul Gibbons from Ballinrobe RC. We're travelling from the west of Ireland. We arrived here Thursday evening, and from the second we got here, the standard of the hospitality of the Portuguese people, and especially our tour guide Jose, he brought us from the airport to the bus to our camping facilities. He helped us settle in, and it's just been one of the friendliest welcomes we've got. We've travelled to many competitions, and it's one of the most friendly welcomes we've ever got. É a 10ª edição do Rugby Youth Festival em Lisboa, cerca de 3.500 atletas aqui presentes. E Pedro Vital, treinador do Cdul, considera a experiência excepcional para os atletas. Eu acho uma experiência maravilhosa, principalmente para todos os clubes nacionais, porque felizmente cada vez têm vindo mais equipas de fora e dão-nos a oportunidade de ter outro tipo de experiências que é muito positivo para nós, é muito produtivo termos um tipo de dificuldades diferente dentro de campo, para nós os próprios evoluímos, portanto eu acho um torneio maravilhoso para ser feito cá em Portugal. Estamos a acompanhar a 10ª edição do Rugby Youth Festival, competição uma vez mais no Estádio Universitário de Lisboa e, como se pode ver aqui, para além do rugby, a animação paralela foi o que não faltou para os cerca de 3.500 atletas de 11 países que vieram a esta edição do Rugby Youth Festival. E vamos já para a primeira das finais que temos para vos apresentar aqui no programa, escalão sub-13 anos, Direito e Titans Rugby da África do Sul, frente a frente no Universitário de Lisboa, com muito difíceis condições. O Grupo Desportivo Direito, uma das principais referências na formação do rugby nacional, e os Titans de Joanesburgo, na África do Sul, disputaram esta primeira final do segundo dia. Os sub-13, jogou-se no campo principal do Estádio Universitário de Lisboa este jogo, tiveram uma tarefa muito difícil, mas foi um jogo muito giro. Duas boas equipas que tentaram praticar, apesar da chuva, um rugby aberto, um rugby divertido e deram um pouco prova daquilo que vimos, como vemos agora no primeiro ensaio, durante 2 dias nos campos do Estádio Universitário de Lisboa. Este primeiro ensaio foi marcado por Riley Jordan, provavelmente o jogador mais em evidência na final. Podem ver na repetição, um bom passe e depois, aproveitando ali uma nesga de espaço, o número 10 da África do Sul a marcar o primeiro ensaio da final. Vemos na imagem também os colegas de equipa a festejar e depois passamos logo de seguida para aquele que seria o segundo ensaio do jogo. Há que destacar que o Direito não só durante muito do encontro defendeu bem, como fez tudo o que pôde para tentar evitar aquilo que seria este rasgo de gênio do número 10 dos Titans. Riley Jordan a marcar o segundo ensaio da partida e a deixar então o resultado em 10-0, com 2 excelentes pintas de corpo que davam neste ensaio. Vindo à primeira parte, aproveitamos também para destacar as equipas que venceram as outras taças em disputa. O técnico venceu a taça da Câmara Municipal de Lisboa, as 2 equipas do Stockport venceram a taça Joaquim Chaves Saúde, a taça Donuts, o Ericeirense, uma excelente prestação, venceu a taça Lusofruta e os Navan Panthers da Irlanda venceram a taça Gilbert. A segunda parte desta final foi bem mais disputada e, no caso do Direito, teve uma equipa bem mais atacante. O Direito, treinado por José Felipe, fez de tudo para conseguir chegar ao primeiro ensaio, mas seriam os Titans, liderados por Ben Piet Lotter, a conseguir dilatar a vantagem que traziam
no fim da primeira parte, de 10-0. A equipa do direito encarou este segundo tempo com expectativa, e bem merecida, de conseguir marcar alguns pontos e não só reduzir o déficit, mas também equilibrar, empatar o jogo, quiçá ir em busca da vitória. No entanto, na sequência desta jogada, seria o médio de formação dos Titans, James Davilliers, a marcar o ensaio, fazendo 15-0, resultado com que o marcador fecharia nesta final dos Sub-13. Muita honra ao direito e ao belenenses, os dois melhores representantes nacionais nesta competição, e os parabéns para a equipa sul-africana dos Titans. E assim um resumo da primeira das finais que temos para vos apresentar aqui no programa. Sub-13, vantagem para os Titans da África do Sul, vantagem frente à formação do direito. Final was absolutely awesome. Listen, you don't have the best weather in this country, I must say that. Everything else is awesome. But yeah, we played the first day in the rain. Yesterday 2 dry games, 1 wet one, so it prepared us well for today. So we knew what to do when we got out here. And these boys, their character is fantastic. I had nothing to do with it. Aqui já o momento da consagração para os Titans da África do Sul, vencedores do escalão sub-13 anos, e agora também a reportagem do lado do direito. Afinal, nada a comentar ou nada a dizer. Ganhou a equipa que praticou melhor rugby e que melhor jogou. Os jovens de direito hoje não conseguiram dar aquela resposta. Não conseguimos, é verdade. Isto é muito exigente para os miúdos. É a primeira vez que estou numa final de um torneio com esta grandeza e, portanto, acusam o nervosismo e fizeram grandes jogos durante o torneio todo, mas afinal não conseguiram. 10ª edição do Rugby Youth Festival, competição uma vez mais no Estádio Universitário de Lisboa. Aqui Tomás Moraes, ex-selecionador nacional, agora treinador da equipa sénior do Cascais, a espreitar justamente aqui o Cascais sub-17 anos, que jogava frente à Escola de Rugby da Galiza na fase inicial da competição. O Cascais, uma das equipas que em Portugal é uma referência também na formação e apresenta vários escalões neste Portugal Rugby Youth Festival, jogava agora contra a Galiza, também compete por vezes com o St. Julians como Jaguares, num jogo muito bem disputado que os homens da Galiza haveriam de vencer. Olá, o meu nome é Vasco Correia, jogo no Cascais. Gosto de vir ao Youth Festival. Hoje, por acaso, não nos correu da melhor maneira, mas acho que é um bom torneio. Eu, pessoalmente, gosto de jogar contra equipas estrangeiras, conhecer outros jogadores e acho que o torneio está bom. Os meus parabéns à Move Sports por ter conseguido, ao longo de 10 anos, crescer e fazer crescer este torneio que com uma grande organização, conseguem meter aqui, como já referiram, 3.000 atletas, não deve ser nada fácil, mas, e como agora o meu capitão também acabou de dizer, é jogando especialmente com equipas estrangeiras, que eles, se tinham, ainda precisavam de algo mais para se motivarem, que eles conseguem ir buscar aquele extra porque precisam e já que infelizmente ainda não há muita competição internacional, aqui apareçam estes torneios para lhes darem essa componente. Tenho imenso orgulho pelo convite que me foi feito, especialmente pelo António da Cunha, que muito tem feito pelo rugby nacional nestes escalões, com a implementação deste torneio há 10 anos. Portanto, tem sido fundamental proporcionar aos clubes portugueses o contacto com equipas estrangeiras, com outro ambiente, num outro contexto. Portanto, tem sido realmente muito importante para o desenvolvimento do rugby em Portugal e eu, como padrinho, só posso ficar satisfeito. Esta é a 10ª edição e temos mais equipas nacionais e mais equipas estrangeiras, portanto sempre a crescer. Sempre a crescer, tem sido realmente o apanágio deste torneio desde o princípio, uma grande qualidade organizativa, tanto o pormenor, o detalhe, está tudo posto cá fora. Também tudo o que é feito à volta do rugby, portanto este ambiente de convívio que é muito saudável, e depois o crescimento em número de jogadores, e estou convencido também, embora não tenha números, que os pais, os adeptos da modalidade, os jogadores séniores têm aderido em massa de ano para ano. E espreitamos agora também a vertente feminina, pela primeira vez no quadro competitivo, também o setor feminino aqui no Rugby Youth Festival. Ainda na fase de grupos, Lusitanas e Greystones da Irlanda. Nunca é demais destacar, numa altura que víamos na imagem Maria Vasques, a treinadora das Lusitanas no Sub-19, a importância
de ter no maior torneio europeu e um dos maiores mundiais de rugby juvenil o escalão feminino em sub-15 e em sub-19 e sobretudo nos sub-19 dar hipótese ao rugby feminino português de se jogar rugby de 15. As Lusitanas são uma equipa representativa formada pela Federação Portuguesa de Rugby com jogadoras de vários clubes, que vão desde o Ubuntu à Galiza, ao Técnico, ao São Miguel, ao Belas, ao Benfica, ao Sporting e jogaram contra estas irlandesas do Greystones, mais uma das equipas estrangeiras em Portugal. First time in women's rugby, yeah, we're very happy to be coming here. This is the first women's tournament, so we were delighted to come and travel over and try different cultures and try different teams. Are you enjoying being here? Yes, we're having a great time, aren't we, Greystones? This is our first time going on a tour abroad, and it's a brilliant atmosphere here in Portugal, and there's loads of music, there's loads of things around the park, and we're all having a really good time, especially the sun. É ótimo, é uma grande oportunidade para a maioria das pessoas que não conhecem o rugby feminino e que acha que nem existe rugby feminino, que tenha conhecimento e mostrar que nós temos qualidade. E como é que está o rugby feminino? Agora eu acho que estamos a começar a crescer e o estar aqui presente é um sinal disso, e eu espero que cada vez mais miúdas se juntem, porque temos espaço para muitas miúdas e que dá para toda a gente. Sou Madalena Cagide, capitã das Lusitanas, equipa portuguesa no Youth Festival. Acabámos de jogar com as irlandesas, foi um jogo fantástico, estamos-nos a divertir imenso até agora, esperamos por mais jogos assim. É a 10ª edição do Rugby Youth Festival no Estádio Universitário de Lisboa e vamos para mais uma final sub-15 anos, frente a frente duas formações inglesas, Stockport e também Bristol. Um dos jogos mais antecipados destas finais do segundo dia de competição foi este jogo entre o Stockport, uma equipa que fez uma prestação fenomenal, e o Bristol, ambas inglesas, ambas muito fortes. O Bristol, já um veterano destas andanças, entrou na final a perder por 7-0, um ensaio do segundo centro que vimos há pouco, Sam Worthington, e teve um adversário muito duro. Este Stockport chegou até à final sem conceder um único ensaio, concederia aqui uma jogada muito boa, um ensaio de interseção. Vemos Sam Worsley a marcar os 5 pontos, depois 7 após a conversão do Bristol, com que iríamos para o intervalo. O intervalo, não só a animação, mas também o bom ambiente a marcar aquilo que foi um dia típico de rugby, onde muitos milhares de pessoas encheram as bancadas do campo principal do Estádio Universitário de Lisboa para ver várias finais, entre as quais esta dos sub-15. Na segunda parte, o Stockport manteve a toada dominante e veio para cima do Bristol, chegando ao segundo ensaio que aqui vemos, nas mãos do homem do jogo, Sam Worthington, número 13, segundo centro, provavelmente o MVP desta equipa, e vemos na repetição, número 12, primeiro centro, Max Crompton a fazer a assistência, e perante dois jogadores do Bristol que trouxe duas formações a Lisboa, os Reds e o Gold, 3/4 do Stockport a fazer o segundo ensaio da sua equipa, um ensaio não convertido, 12-7, resultado com que chegaríamos ao fim desta final. E uma palavra ainda para destacar não só estas duas equipas, mas também o Belenenses, o melhor representante português, o Titans Rugby da África do Sul, que venceu a taça da Câmara Municipal de Lisboa, o Falmouth, que venceu a taça Joaquim Chaves Saúde, e o Iriceirense, que venceu a taça Donuts. E vamos já para a reportagem para escutar os protagonistas do encontro. Very tough final. We weren't expecting this kind of weather because in the semi-final we played in sunshine, you know, it's hot, and we've been playing on 4G
for the whole tournament. So we've gone back to grass. We're kind of used to this in Manchester. I don't think we're expecting it in Portugal though. Yeah, today some rain, but tell us, did you enjoy this tournament this weekend? How was the experience for you? I think the experience for the boys has been absolutely fantastic. I must say we've been so impressed with the Portuguese teams, you know, and the teams from Spain. We kind of underestimated them. We've also come with our under-13s here, who've also done really well. So brilliant! Thank you very much to our hosts. You know. To be honest, it was a tough match. We had really good competition on our hands. A few times we slacked up, but we picked up the pieces and got it. We got the win. Yeah, the final was great. You know, it's just a fantastic experience for the boys. There's no pressure set to them at all. They've had a great weekend, 2 days. Been amazing, absolutely amazing. Shame about the conditions, real shame because we've had dry weather down on the 4G. But yeah, it's a good game. You know, the boys fronted up in a tough conditions. Yeah, we're really pleased. E agora espreitamos o Coach's Corner, espaço de convívio naturalmente para os treinadores presentes nesta 10ª edição do Rugby Youth Festival. E o Governo também presente, através do Secretário de Estado João Paulo Rebelo. Olha, absolutamente extraordinário e, portanto, as minhas primeiras palavras são efetivamente para a organização deste evento, ainda por cima que já há anos e anos tem vindo a crescer, a ganhar uma notoriedade, e não é uma notoriedade só no nosso país, é uma notoriedade a nível internacional, como demonstra um número de países que nos visitam e, portanto, equipas de vários países que estão aqui, uma vez mais, em Lisboa, neste estádio universitário, a participar nesta iniciativa. E depois também, enfim, desde logo para as equipas portuguesas que têm aqui a oportunidade de contactar com o rugby de outros países, com outras equipas, enfim, um convívio de treinadores que aqui também é proporcionado. No fundo, o que eu costumo dizer, os verdadeiros e supremos valores do desporto, do convívio, da confraternização, da solidariedade, do espírito de equipa e desta troca de experiências que é evidentemente estruturante para quem participa, para quem visita, para as famílias, porque há aqui muitas, enfim, uma quantidade grande de pessoas que vêm acompanhar naturalmente os seus jovens atletas e, portanto, é uma iniciativa à qual o Governo e, em particular, o Secretário de Estado do Desporto só pode dar os parabéns naturalmente. E continuamos a espreitar algumas das equipas presentes. Agora vamos para o escalão sub-13 anos, fase de grupos. Aqui o encontro entre Galiza e Quedul. É importante destacar nesta 10ª edição do Rugby Youth Festival a presença constante de equipas como a Escolinha de Rugby da Galiza, um clube que faz um trabalho de integração social soberbo e que, em colaboração com o St. Julian's de Carcavelos, joga em conjunto nos Jaguares. Chamo-me Landis, jogo nos Jaguares, gostamos muito do torneio e é bom, aprendemos muito, jogar com estrangeiros é muito bom. E agora falta o grito. 1, 2, 3, Jaguares! A Escolinha já participa desde a primeira edição aqui neste torneio. Este torneio para nós é importante porque é uma experiência que eles têm com outras equipas, com equipas estrangeiras, e eles ao longo do ano também estão sempre muito disponíveis para este tipo de encontros. Vêm sempre com muita dedicação, estão sempre muito empenhados nos treinos e é uma festa, tem sido uma experiência bastante positiva. É a grande festa do rugby juvenil de toda a Europa, momento fundamental, por exemplo, para todas as equipas portuguesas. Vemos aqui Direito e Elvas, sub-13 anos. E porque não é só de equipas estrangeiras que este Rugby Youth Festival é feito, é importante destacar a presença de clubes como o Elvas, uma equipa alentejana que volta a crescer através dos seus jovens da formação no rugby nacional. É um dos melhores torneios de portugueses, é um torneio bem organizado, tem equipas estrangeiras, portanto jogamos contra adversários diferentes, são experiências diferentes, isso é importante para estas idades, não é? Idades de formação e em desenvolvimento. E eles estão a gostar? Estão a gostar ou não? Sim! Eles gostam muito. Sim! É a animação na 10ª edição do Rugby Youth Festival no Estádio Universitário de Lisboa.
11 nacionalidades aqui presentes, para além de Portugal, naturalmente também Austrália, África do Sul, Zimbábue, Estados Unidos da América, Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Espanha, Gibraltar e também Malta. E vamos para a nova final, sub-15 setor feminino, Lubinhas e Lusitanas. Nestes sub-15 femininos, as Lubinhas, que jogavam de castanho, confrontaram na final as Lusitanas, que jogavam de laranja. Duas equipas formadas pela Federação Portuguesa de Rugby, com jogadoras de vários clubes, seleções representativas e uma primeira experiência para estas jogadoras no Rugby de 15. Falando desta final em específico, isto numa altura em que vemos o único ensaio da final, um excelente ensaio, Ana Simões, a pilar do Alcostense, a fazer aquele que seria o ensaio que deu a vitória ao conjunto laranja, ao conjunto das Lusitanas, treinado por Catarina Ferreira e por Joana Borlido, com a team manager Daniela Oliveira a dar uma mão também preciosa. Este foi de facto o vencedor desta final, mas mais importante do que falar no vencedor em si é destacar o facto de termos visto atletas do Sporting, do Benfica e de outros clubes tão importantes para o rugby nacional, como é o caso do Ericeirense, do São João da Talha, da Agrária, da Escola Agrária de Coimbra, do Belas, do Life Shaker, do Setúbal, do São Miguel, do Técnico e do Ubuntu. Clubes que cederam jogadores a esta seleção e que em vários jogos estas jogadoras tiveram a hipótese de não só ter um primeiro contacto internacional com os Greystones da Irlanda, mas também mostrando a todos que o rugby feminino tem com estas jogadoras um futuro risonho. E assim, a final de sub-15 anos setor feminino, Lubinhas Lusitanas, uma final portuguesa, 5-0 para as Lubinhas. A final foi dura, não é? Como no rugby. Está chuva, o tempo está chato, mas foi espetacular. Hoje fez história no Youth Festival, na 10ª edição. Duas equipas, houve mais uma equipa feminina, mas duas equipas a fazerem história só de meninas aqui. É isto o futuro do rugby português. E imagino que já aguardavam há algum tempo a entrada do setor feminino no quadro competitivo aqui do festival. Há muito tempo, era importante e foi um passo muito importante que se deu este ano no Rugby Youth Festival, e cada vez aumentar mais a qualidade para virem mais equipas estrangeiras e portuguesas, e quanto mais melhor, como é lógico. Foi difícil, não só pelo tempo, mas pelo cansaço. Elas não estão habituadas a este jogo, mas para elas tudo parece fácil e elas queriam era mais um dia destes, para elas era brutal. Esta entrada do rugby feminino no quadro competitivo, o que é que vos parece? Para mim, que não consigo, ou melhor, não tenho idade para jogar, eu gostava de lá estar, e espero que depois de verem e destas miúdas passarem a palavra às colegas de equipa, que para o ano sejam mais cá, e as estrangeiras para o ano passem também a palavra e que venham mais equipas estrangeiras para termos mais jogos e não estarmos sempre a jogar com as mesmas equipas. E passagem pela zona VIP da competição para escutarmos agora também Sónia Paixão, em representação da Câmara Municipal de Lisboa. Uma 10ª edição, sempre a surpreender-nos, uma excelente organização da Move Sports, e este é um dos maiores torneios mundiais de rugby juvenil, portanto é um marco importante para a cidade de Lisboa e que a Câmara Municipal de Lisboa apoia com um grande afinco. Continuamos com o desfile das equipas presentes aqui neste fim de semana de rugby na capital portuguesa. Vemos aqui uma estreia nesta edição, Zimbábue contra o Belenenses. De facto, esta equipa dos Peterhouse Boys, um colégio privado no Zimbábue, um dos principais colégios privados do sul de África, veio trazer ao escalão de sub-19, na sua estreia no Portugal Rugby Youth Festival, um rugby muito divertido, e foi o vencedor este conjunto do troféu da Câmara Municipal de Lisboa, uma das taças em disputa, e juntamente com a equipa dos Wasps de Inglaterra, com os Cangurus de Melbourne, com o St. Andrews College da África do Sul e outras equipas estrangeiras que cá tiveram, uma das muitas razões pelo qual este torneio é um dos melhores torneios de rugby juvenil do mundo. Hello, I'm Tabonga Ngonyamo. We're Peterhouse team. We come all the way from Zimbabwe in Africa, and yeah, this tournament is great. We came out here, it was a long flight, but we're really enjoying. The atmosphere is really great, and we thank you for inviting us. It's in preparation for our season, for our domestic league. So we're very excited about being invited here. We like the concept.
of spreading rugby, making new friends, and hopefully we can invite some of the teams that come here to our country. The schoolboy rugby is very good there, and we look forward to reciprocating your hospitality. What do you think about the tournament, the environment, the pitches, the structures, all the teams here present? Well, it's been a wonderful atmosphere, like our captain said earlier. We've been very well received. We looked after it tremendously well. So we love the atmosphere, we love the opportunity to come and play with other teams and to make new friends. And so far, we've only been here a couple of days, but there's no complaints from our side, we're just happy to be here. E exemplo da boa disposição e fair play do rugby e destes jovens e do Belenenses, vemos aqui a foto de grupo entre as duas equipas. É sempre uma experiência incrível para muitos jogadores nossos poderem competir com equipas de outros países. Nós também utilizamos para fazer aqui uma dinâmica diferente entre escalões, entre miúdos que não estão habituados, por serem de idades diferentes, a participarem uns com os outros e, portanto, é sempre muito positivo para o crescimento deles enquanto jogadores. E o que acha do torneio em termos de ambiente, em termos de socialização entre eles, em termos de equipas estrangeiras presentes, as nacionais também? Sim, acho que existem bons espaços de intervalo entre os jogos que permite uma interação entre os jogadores das diferentes equipas e, como disse, sempre bom esses momentos de partilha, de experiência diferente. Sou Pedro Braga, do Belenenses, estamos a jogar no escalão sub-19. Gostamos todos muito do Youth Festival porque podemos jogar com jogadores de outros países, de outras equipas também e acho que é um ótimo torneio, muito bem organizado. Pronto. Estamos a apresentar a 10ª edição do Rugby Youth Festival no Estádio Universitário de Lisboa. 96 equipas aqui presentes, um recorde nesta edição, cerca de 3.500 atletas. É o maior festival de rugby juvenil de toda a Europa. E regressamos às finais da competição. Vamos agora para a grande final de sub-17 anos, setor masculino. Temos aqui uma final portuguesa com Kedul e Técnico. Nesta final, o Kedul, a jogar de cor-de-rosa com o equipamento alternativo, defrontou num duelo lisboeta o Técnico, a jogar de azul claro e branco. Estas são duas equipas que apresentaram estilos de rugby diferentes nesta final, no campo de honra do Estádio Universitário de Lisboa. O Técnico apresentou um rugby mais físico, mais de combate, mais direto, enquanto o Kedul tentou praticar um jogo mais aberto e que durante a primeira parte lhes rendeu um maior controlo das incidências da partida, tendo remetido a equipa das Oleias para uma posição mais defensiva. No segundo tempo, este encontro seria mais equilibrado, o Técnico atacaria um pouco mais, mas importa, para além de destacar a prestação de ambas as equipas na final, mostrar que estas defrontaram nas meias, tiveram um percurso muito interessante, defrontaram nas meias Belenenses, foi derrotado pelo Técnico, e a Agronomia, outros dois conjuntos portugueses, mostrando assim o nível do rugby nacional, que perante muitas equipas estrangeiras, falo por exemplo do St. Andrews da África do Sul, venceu a Taça da Câmara Municipal de Lisboa, o Titans Rugby da África do Sul, venceu a Taça Joaquim Chaves Saúde, ou o mesmo equipas como o VRAC, o Oviedo, o Groot High School da África do Sul também, conjuntos que não só deram um lustre especial a este escalão, mas também trouxeram um rugby diferente aos sub-17. Falando de novo da final, vimos o pontapé de penalidade que daria os 3-0 com que o Kedul, no fim da partida, venceria esta taça sub-17, a taça Dove Man Plus Care, e vemos já os festejos dos homens do Kedul, jogadores que muito mereceram esta conquista e vitória nos sub-17. Um destaque especial para Miguel Rosa, o MVP da equipa e do escalão neste torneio. O habitual corredor encerrava assim, com fair play e muita amizade, esta final dos sub-17 que o Kedul vence por 3-0. Really difficult game, really difficult conditions. I think both teams tried their best, but it was obviously really difficult with the rain and the weather. And it came down to 3 points, one decision, one opportunity that we got, and we were lucky enough to get that opportunity and to take it. So only 3 points. Only 3 points is nothing really, you know. In a game, it can be one little thing, and luckily we got the opportunity for it. Yeah. Foi uma grande final, já sabíamos que ia ser muito difícil, o terreno e as condições atmosféricas também não ajudam, chuva é mais complicado, mas acho que foi um bom jogo, muito aguerrido das duas partes
e pronto, sei o pouco do acontece. O terreno, as condições não permitiram que o resultado tivesse outra expressão, foi isso? Sim, também, não ajuda, não há tanto dinamismo no jogo, não é tão fluido, a bola não anda de um lado para o outro, é um jogo mais fechado, mas pronto, são situações que temos de nos adaptar. E continuamos a espreitar as diversas equipas e países presentes aqui nesta edição. Agora vamos olhar para os aparejadores de Burgos de Espanha, aqui a jogar contra Bristol. Vemos este jogo dos sub-15, a equipa de vermelhos Bristol Red, que chegariam depois à final, jogam contra os aparejadores, apenas uma das 12 equipas estrangeiras que esteve presente neste escalão no Rugby Youth Festival. Bueno, pues efectivamente el segundo año porque tenemos vocación de seguir viniendo, estamos encantados, la verdad que aprendemos muchísimo y bueno, pues la verdad que como otros años disfrutando. Este año el tiempo no ha acompañado, pero aún así la verdad que muy satisfechos. ¿Qué te gusta a este torneo? Bueno, la verdad es que es un torneo que tiene un nivel internacional que nosotros no tenemos acceso, jugamos a nivel nacional y es una oportunidad pues para aprender, tener contacto con otros equipos internacionales, la verdad muy enriquecedor. Sí. Vale, pues soy Miguel Alonso, este es mi equipo, somos el Aparejadores Rugby Burgos, venimos de una ciudad que se llama Burgos, de España, y hemos venido a este torneo básicamente para pasarlo bien y porque disfrutamos del deporte. E agora vamos até ao escalão sub-19 anos, os Kangaroos de Melbourne. Defrontam aqui os Wasps de Inglaterra. O que há mais a dizer sobre esta equipa australiana que volta este ano a vir a Portugal? Tal tinha sido a experiência no ano passado, para jogar contra a Wasps Academy, o Rugby Youth Festival, a manter a tradição de trazer algumas das equipas jovens dos maiores clubes de rugby do mundo. E os Wasps não são exceção, uma das equipas que joga no principal campeonato inglês, a Premiership. To let the boys have fun and experience the life what could be if you become a top rugby player. That's why we're here. Are you enjoying this tournament? Yeah, we're loving it. Our first game, the boys done well, so I think we're going to go all the way. That's my belief. So yeah. Are you enjoying the tournament, the pitches, the atmosphere, the structures, all of that? Yeah, everything. We enjoy everything in Europe. Everyone's treating us well, so it's pretty cheerio here. So yeah, we're loving it. My name is Ramon Mossa. I'm from Melbourne. I was born in 1999. The atmosphere is pretty amazing here. The atmosphere around, having everyone come together from all different cultures, different corners of the world, it's beautiful. And, me and the boys are just enjoying it out here and just enjoying the footy as well. So, yeah. It's a really, really good tournament for getting the lads to play a slightly higher level. We get to play teams from all over the world. We've just played Australia, so it's probably about as far away we can ever get. But we get to play Portuguese teams and people just from all over the place. So it's a great experience for the lads to play at this high level of rugby. Different people, we get to meet different people, make different great contacts and lots of friends and things like that. So it's just that opportunity to play outside of the UK. And then there's the travel experience and them to play in a tournament abroad, travel abroad, look after yourself, manage yourself. We're so used to it at home. This is just another massive experience that some may never have, but hopefully some of them will get used to. Oh yeah, I'm Matty Collier, captain of the Wasps Rugby Academy here. We've loved everything about it today so far. Can't wait to get stuck into it even more. The teams here are so tough. Like we come over from England, and the teams have matched us. Even like it's so hard out here. The weather's not great. It's gone hot, cold, raining, anything you can think of. But yeah, everyone's so friendly. We've had such a lovely time so far. I can't wait to get stuck into it more. E estamos de volta às finais do Rugby Youth Festival, Estádio de Honra, Estádio Universitário de Lisboa. Entram as equipas que vão disputar a final feminina sub-19 anos. Institute of Rugby dos Estados Unidos da América e também as nossas lusitanas aqui a alinhar de verde. E esta foi uma final muito especial para o rugby nacional.
o rugby feminino português a poder mostrar no rugby de 15 a sua força e valor, e para estas miúdas treinadas por Maria Vasquez, o jogo foi um jogo muito difícil. Há que saudar a capacidade e qualidade das americanas, nomeadamente, apesar desta perca de bola, da número 8 delas, e mais uma ou duas jogadoras que foram pautando o jogo da equipa baseada em San Diego. Este Institute of Rugby, juntamente com as Greystones de Irlanda, trouxeram à competição de sub-19 de rugby feminino um toque internacional e um nível de rugby que se calhar ainda não tínhamos visto aqui. Vimos jogos muito interessantes, e para as lusitanas, que antes desta final, antes deste torneio, se calhar ainda não tinham tido a oportunidade, muitas delas, de jogar rugby de 15, isto foi uma ocasião única e um bom exemplo daquilo que foi o esforço delas, é ilustrado na progressão que há ao longo de 2 dias de competição dos resultados desta equipa, desta seleção feminina das lusitanas. No primeiro dia jogaram contra o Institute of Rugby e tiveram um resultado menos favorável, perderam por 17-0, mas, por outro lado, venceram a equipa irlandesa das Greystones por 21-5. Nesta final, no segundo dia, vemos quão renhido o jogo foi, que só através de um pontapé aos postos, marcado pela número 15, Kristen Bitter, se desfez o 0-0 no marcador. Terminou assim a final da competição feminina de sub-19. A Taça Kia vai então para o Institute of Rugby dos Estados Unidos da América, vencedores deste jogo final. Importa também saudar as lusitanas, que tiveram neste torneio uma prestação sensacional. E vamos para a reportagem para ouvir as protagonistas desta final. Sub-19 anos, vantagem para os Estados Unidos da América. What was really exciting for us is seeing the Portuguese team. Every time they got more and more challenging, so every time we got to play them, it was a step up for us. And so for the girls, most of them have never been in a final like this, so it's a great experience, great crowd, so once in a lifetime for these guys. Yeah. Tough field. Yes, we're used to playing in sunshine. It doesn't rain where we live, so we're not used to the weather, but I think the girls have done well to adapt when they can. So You are from USA. Yes. What a long trip. Yes, we're from California, so it took us about 14 hours to get here on the plane, but it was well worth it. But did you enjoy the weekend? Oh, we had a great time. We got to see a lot of sights. This is a wonderful tournament, and hopefully we can come back in the future. It was an awesome game. I wasn't expecting such a tight game. 3-0 is really close, and I'm really proud to have played the way that we played, and I'm really proud of Portugal and the way that they played. Only 3 points. Yeah, 3 points. We had a penalty up by their 22, and I made the decision to kick for post. I knew that our kicker was a very confident kicker, and I knew that she would make it. So that was my decision. Foi muito boa, eu acho que todas nós estamos de parabéns. Elas portaram-se muito bem, reunimos 3 vezes para treinar, nunca se tinham conhecido, e acho que fizemos, demos o nosso melhor, e o jogo foi 3-0, o que é uma pena, não é? Mas foi pelo mínimo. E apresentamos mais uma equipa espanhola aqui presente nesta edição, Sevilha, sub-19 anos. Na senda daquele que é o espírito do rugby e da reciprocidade ibérica, os nossos amigos do CAR de Sevilha vêm a Lisboa e tiveram uma prestação muito positiva, com um honroso 10º lugar na competição de sub-19, perdendo na final da Taça Joaquim Chaves contra o Colégio Sul-Africano de St. Andrews. Sí, es nuestra primera vez en el torneo y la verdad que esta ha sido una experiencia muy positiva para nosotros. Hay un buen nivel de juego, bastante bueno, y el ambiente es un gran ambiente de rugby. Estamos muy contentos por haber venido. Mi nombre es Francisco Maeso, soy el capitán del Club Amigos del Rugby de Sevilla y este torneo es disfrutable. Hay un nivelazo, aquí hay muy buen ambiente, hay muy buenos equipos y la verdad es que se aprende un montón. E vamos já para a última final do programa, naturalmente sempre a final mais aguardada. Sub-19 anos, setor masculino, Estádio de Honra, Estádio Universitário de Lisboa. Aí estão Crauchetes, do país de Gales, e o Técnico de Portugal. E de facto esta foi a grande final do Portugal Rugby Youth Festival 2018. Uma
10ª edição sensacional, em que nos sub-19 tivemos o técnico, campeão nacional de sub-18. Importa explicar que no rugby nacional os escalões são feitos a partir dos números pares, portanto, sub-18, sub-16. E do outro lado, um conjunto de convites, o Crochets, um clube que convida jogadores de várias escolas, de vários clubes, a jogar por si, e um veterano destas andanças no Rugby Youth Festival. Já venceu por 3 vezes o escalão de sub-19, em 2009, 2011 e 2016. Ambas equipas lutavam para saber quem sucederia a Kedul, que no ano passado venceu o Myers Co na final, exatamente deste mesmo troféu, o troféu Dove Man Plus Care. No que diz respeito ao jogo em si, disputado sobre alguma chuva, importa dizer que na primeira parte, como podemos ver, a equipa galesa foi um pouco superior e remeteu o técnico para uma função mais defensiva. Os homens da casa fizeram um excelente trabalho defensivo e a equipa liderada por Kane Hansi foi placando e impedindo enquanto pôde os pontos do conjunto do país de Gales. Se no primeiro dia de competição Crochets e técnico haviam empatado a 10 o seu jogo, o segundo dia, nesta final, foi o Crochets que abriu as hostilidades com um bom trabalho do número 14, Jermaine Powell, a conseguir o ensaio, o primeiro ensaio não convertido, que punha o resultado ao intervalo em 5-0, favorável ao campeão de 2016. Vemos aqui a tentativa de conversão, o chute de Ewan Barwin a falhar os postes, passando ao lado. Chegava assim ao final a primeira parte deste encontro e no final, como sempre, muita animação, entreter os espectadores que encheram as bancadas do campo principal do Estádio Universitário de Lisboa. Vemos aqui na imagem os treinadores de ambas as equipas e mais próximo, no caso do técnico Kane Hansi, que tentava, como vemos aqui na imagem, motivar os jogadores do técnico para reagirem e darem a volta ao resultado no segundo tempo. Segunda parte deste encontro, agora com o vento a favor da equipa das Olaias. No primeiro tempo tinha jogado contra o vento e sido alvo de um verdadeiro bombardeamento aéreo por parte dos 3/4 do Crochets. Tinha agora a oportunidade para tomar conta do encontro e foi isso que o conjunto liderado por Kane Hansi tentou fazer. Os Crochets, a partir sobretudo de David Richards, figura maior da equipa galesa, foram respondendo e mantendo a vantagem que tinha. Mas, em verdade, coube ao técnico a maioria da iniciativa ofensiva e estiveram bem perto do ensaio, como vemos nesta jogada, uma das últimas do encontro, em que o técnico de pique em pique, ou seja, de fase em fase, vai se aproximando da linha de ensaio da equipa galesa. Terminaria assim a final dos sub-19, com o técnico a cometer uma falta no chão. Na sequência desta jogada, vemos a ir ao contacto e depois a não libertar a bola, o árbitro a assinalar a penalidade e a iniciar os festejos da equipa do Crochets, que na sequência do reinício da partida estaria para fora e terminaria assim a final dos sub-19 com a taça Dove Man Plus Care a ir para Gales, com esta vitória do Crochets por 5-0 ao técnico. Uma última palavra também para destacar o bom resultado do Kedul no jogo para o 3º e 4º lugar, derrotou o Myers Co. E assim o fecho da última final do programa do Rugby Youth Festival, sempre a final mais aguardada, a final de sub-19 anos, o setor masculino. Aqui o momento já de descompressão dos jogadores, as naturais felicitações para os Crochets do país de Gales. Vamos para a reportagem para ouvir aqui os protagonistas desta grande final no Estádio Universitário de Lisboa.
Yeah, it's fantastic to be back in Portugal. 2 years down the line from our last visit here. Victorious that time and champions again today. It's fantastic. Really, really tough for the boys. They've worked really hard. What a tough field today. Yeah, it's been really hard, difficult conditions over the last few days. And particularly, obviously, with loads of games on here this afternoon. Very wet, very slippery, and the wind picked up. So it was difficult first half, but I thought the boys controlled it well. They did really, really well. Did you enjoy the tournament? Oh, it's a fantastic tournament. It gets better and better every year. The way that the way that the Portuguese rugby union look after us is fantastic. Really good. Yeah, we were against very tough opposition, but I thought we performed well in the tough conditions. Very tough field today. It was very tough conditions, but we all dug in and we made sure we got the win in the end. Yeah, it was a great match. The conditions weren't that good, as you can see, but our guys dug deep. But there was some good defence on, and yeah, we just couldn't get that last try and cross that line at the end. Technique couldn't go forward. Yeah, their boys came and they met us, and we tried to play the same game, but just didn't come out on top in the end. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem na 10ª edição do Rugby Youth Festival. Competição uma vez mais no Estádio Universitário de Lisboa. Competição que se assume como o principal festival europeu de rugby juvenil. Um balanço com António da Cunha da Move Sports, a empresa organizadora da competição. Bom, não estávamos à espera de tanta chuva, mas como se costuma dizer, o rugby é um desporto de inverno. E não foi a chuva que impediu de termos aqui uma grande festa durante todo o fim de semana, de grandes jogos, grande competição. Fora do campo também muita animação, muita festa, muita cor, toda a gente divertida. Não posso dizer que não tenha sido um grande sucesso. Para além da vertente desportiva, é justo dizer que temos aqui uma componente também de turismo desportivo. Sim, este evento cada vez mais, pelos recordes que tem vindo a bater, estamos a falar de 3.000 jovens jogadores e neste ano também a novidade da competição feminina. Quisemos acompanhar a evolução do rugby feminino no mundo e em Portugal também. Cada vez mais equipas estrangeiras nos visitam e este ano contamos com um número recorde de 36 equipas estrangeiras vindas de todo o mundo, inclusivamente, nomeadamente Zimbábue, a Austrália, África do Sul, enfim, cada vez mais o mundo quer visitar este nosso Dove Man mais quer Rugby Youth Festival. E assim foi a reportagem na 10ª edição do Rugby Youth Festival. Competição uma vez mais no Estádio Universitário de Lisboa.